Paz do Senhor seja sobre a tua vida. Amém. Paz do Senhor seja sobre a tua vida, tua casa, em tudo que você faz. Que você possa nessa noite estar aqui nessa igreja, para estar adorando o Senhor, né? A paz do Senhor para você em casa. Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus possa estar falando com você. Queria convidar você a colocar de pé e abrir a palavra do Senhor em Efésios 3, versículo 17 em diante. Versículo 16 em diante. Você que está em casa, chama seu esposo, sua esposa, seus filhos, para que eles possam estar juntamente adorando esse Deus. Só o Senhor merece toda adoração, todo louvor, né? Você passa a semana inteira ocupado com tantas coisas, né? Se esforça para o teu trabalho, se esforça para tantas coisas. E agora é o momento de você se separar, adorar esse Deus, para adorar esse Senhor, esse Deus que tem olhado pelas nossas vidas, né? Agora que dia gostoso, né? Mesmo frio, com essa chuvinha, você estava em casa, você teve o alimento, você teve um dia gostoso, um dia onde você pôde estar orando e buscando a presença de Deus. E agora nessa noite, né? Você está aqui, você está aí na sua casa para cultuar o nome do nosso Senhor Deus. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 16 em diante, fala assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? E Paulo está escrevendo essa carta para Efésios. E aqui falando para os irmãos, né, que eles pudessem estar arraigados, alicerçados no amor de Deus. E isso é a coisa mais importante para as nossas vidas, né? Estarmos alicerçados nesse amor de Deus. Porque quando nós estamos alicerçados, quando estamos enraizados no amor de Deus, pode vir tempestade, pode vir o que for, você vai permanecer na presença de Deus. E ainda continua, né, que para que você possa compreender, né, o comprimento, né, a largura, né, a altitude do amor de Deus. Não existe maneiras de nós medirmos o amor de Deus. Não existe maneira, né, de você falar: Deus me ama pouco, Deus me ama muito. Não, Deus nos ama completamente. O amor de Deus não tem tamanho. O amor de Deus é infinito sobre as nossas vidas. Né, que você possa estar entendendo isso, né? Excede a todo entendimento. Deus não precisava nos amar, mas Ele nos ama com amor eterno. E continua o último versículo, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que eu possa imaginar, que eu possa pedir para Deus. Ele pode fazer muito mais do que eu imagino. Deus pode fazer. E é este Deus que você serve, esse Deus que sabe e pode todas as coisas. Todos os domingos eu tenho começado esse culto falando isso, né? Que nós temos um Deus presente, um Deus que cuida de nós, cuida de você. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Ainda que às vezes você acha: não está legal a situação do meu filho, ou do meu esposo, ou da situação que você está vivendo, mas Deus está cuidando. E tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você ama o Senhor, toda situação da tua vida, todas, não existe nada que
porque você ama a Deus. Então, que você esteja mesmo alicerçado neste amor de Deus. Que as suas raízes estejam no amor de Deus. Que a hora que você passa por uma situação, a raiz, né, o alicerce que está em você, você possa estar buscando ali, né, alimento para a tua alma, água para a tua vida, para que você possa ser fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar orando ao Senhor. Depois nós vamos estar passando por um momento de louvor. Que essa noite seja uma noite especial para a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em ministrar no teu coração. Desde esse comecinho do culto, querido, essa palavra do amor de Deus sobre a tua vida, que excede a todo entendimento. Você possa ter paz nisso. Você possa perseverar no caminho do Senhor, sabendo que você tem este amor de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Senhor, nós te adoramos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós bendizemos e exaltamos o seu nome, porque o Senhor é bom, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por esse amor, Deus, que excede todo entendimento, Pai. As pessoas não conseguem entender como um Deus tão maravilhoso pode amar o pecador, Senhor. Mas, Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez muito mais para nossas vidas do que podemos pensar ou imaginar. Tu deste teu único Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos estar aqui hoje, na plena certeza da nossa salvação, porque Jesus nos deu essa bênção, Pai. Por isso, nessa noite, Pai, nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Bendizemos o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Também, Senhor, nessa hora, eu peço a Deus pelas pessoas que estão nas suas casas, que não puderam vir ao culto. O Senhor esteja derramando bênçãos sobre os lares, ó Deus, trazendo a unção da paz, trazendo a grande mover do Espírito Santo, trazendo, ó Deus, o grande mover do Senhor sobre a vida de cada um. Espírito Santo, sonda o coração dos teus servos, ó Deus. Senhor, vai limpando a casa, Deus, que precisa ser limpa, Senhor. Vai trazendo salvação à casa que ainda não tem salvação. Vai trazendo conserto no casamento, Senhor. Vai trazendo conserto no relacionamento dos filhos com os pais. Espírito Santo, que o Senhor possa atuar, Deus, dentro dos lares, ó Deus, de maneira grande, de maneira tremenda, Pai. Porque esse é o tempo que o Senhor nos recolheu nas nossas casas, ó Deus. E nós te louvamos por isso, e nós te exaltamos, porque sabemos que todas as coisas estão no controle das tuas mãos. No nome santo de Jesus, que nós oramos e louvamos ao Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você está assistindo aí na sua casa, que a gente pode estar louvando o nome do Senhor. Mais uma vez, queria te convidar a louvar com muita alegria, com muita disposição no coração, porque o nosso Deus é digno de todo louvor, amém? Amém. Deixou sua glória por amor, por amor. E o seu sangue me derramou, me grande amor. Naquela minha dolorosa sem temor, eu não mereço a sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo.
Deus, nós amamos o cura, nós amamos toda a honra e toda a glória.
Senhor.
amor.
Jesus, bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Verdade, céus, terra, homens, espaços, potestades, todos se estremecem ao ouvir a voz do Senhor. Porque Ele é santo, querido. Por isso você está aqui nessa noite, né, Pai? Ouvindo a voz do Senhor sobre a tua vida. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 65, versículo 4 e diante. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Uma hora tão importante, que é a hora de trazer o nosso dízimo e oferta na casa do Senhor. Você que não tem vindo aqui, você tem a oportunidade de estar depositando a oferta, o dízimo. E todas as vezes que você traz oferta e dízimo na casa do Senhor, você está o adorando, né? O dízimo, a oferta é a adoração da nossa parte a Deus. E aqui esse salmo fala assim, versículo 4 em diante: bem-aventurado aquele em quem escolhe se aproxima de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, no teu santo templo. Com tremendos feitos nos responde em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, sigilo de poder. Aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais, e os que vêm do oriente e do ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e regas, tu enriqueces copiosamente com os ribeiros de Deus. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso as dispõe, regando-lhes os sulcos, aplanando as leivas, tu amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. Amém, querido? Os campos cobrem-se de rebanho, e os vales vestem de espiga, e exultam de alegria e cantam. Amém, querido? Esse salmo é um salmo de ação de graças pelas bênçãos do Senhor sobre o povo dele. E aqui vem falando todo esse salmo do poder de Deus, dos feitos do Senhor, mas também daqueles que confiam em Deus. Hoje é um dia chuvoso, daí a chuva para mostrar o milagre de Deus. Sem chuva não há produção. Se nós ficarmos um tempo sem ter chuva, logo toda a humanidade vai morrendo, porque não tem onde ter alimento se não tiver água. O alimento ele necessita ser produzido. O alimento no campo precisa da água, precisa da chuva, precisa do poder de Deus. E o homem até hoje não conseguiu criar água. Ele pode até limpar a água, purificar a água, mas criar o homem não conseguiu criar. E se Deus um dia resolver parar a chuva, vai de nós. Mas Deus não vai fazer isso, porque Ele tem um dia certo de Jesus vir buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da vida. Mas nós precisamos entender, querido, que tudo vem das mãos do Senhor. No versículo 9 fala assim: tu visitas a terra e regas. Todos os dias Deus visita essa terra, com a bondade, com a graça, com a misericórdia dele. Todos os dias. Todos os dias Deus está olhando para essa terra. E ainda que você fale assim, mas ele está olhando, mas está aí tantas coisas acontecendo nessa terra. Tantas coisas ruins acontecendo nessa terra. Mas saiba, querido, que Deus está no controle. Saiba que Deus está ali cuidando da nossa casa, cuidando da terra, porque Ele ama o ser humano. E aqui continua, regando-lhes os sulcos e aplanando suas leivas. Tu amoleces com chuvisco e lhes abençoa a produção. Senhor, abençoa a produção. É Deus que abençoa o teu trabalho. Às vezes você não trabalha nesse meio,
né, de agricultura, você não conhece muito sobre produção, sobre terra, mas você também depende dessa produção, porque se não existir mantimento, não vai existir trabalho, se não existir, né, pessoas para pagar o seu trabalho, você não vai ter como trabalhar. É uma cadeia isso, né? Nós todos somos dependentes um do outro, mas somos dependentes principalmente desse Deus, né, que faz com que a nossa produção seja abençoada. E aqui o último versículo fala assim: os campos cobrem de rebanhos e os vales vestem espiga, e exultam de alegria e cantam, porque Deus estava abençoando o povo dele, né? A terra estava sendo abençoada. Deus tem abençoado a tua casa, o teu trabalho. Deus tem abençoado. Se você tem precisado de mais bênção, querido, eu sei como fala: Deus, eu sou ofertante, eu sou dizimista fiel. Deus honra, queridos. Você pode ter certeza que Deus honra. Deus nunca vai deixar, né, nós abandonados, mas Deus sempre vai estar honrando. Faz uma experiência na tua vida, né? Ser fiel no dízimo. Não deixa de trazer o dízimo na casa do Senhor. Você que está em casa, não esquece disso. Às vezes você está pouco contato com a igreja, mas não esquece disso. Isso é um princípio na nossa vida, de trazermos o dízimo na casa do Senhor. Traz o teu dízimo na casa do Senhor. Honra o Senhor. E Deus certamente vai te honrar. Amém? Queria que você colocasse de pé, tomasse um envelope na tua mão, para que você possa estar ofertando. Você que está em casa, tome a posição de estar levando o teu dízimo, ofertando o teu dízimo, trazendo na casa do Senhor. Não deixe que as coisas te afastem dos princípios de Deus na tua vida. Não deixe que os tempos difíceis te afastem do Senhor. Porque é nesse tempo maior ainda que precisamos estar perto do Senhor. Então pegue esse envelope. Se você está em casa, está com o teu dízimo, aí pega o teu dízimo. Nós vamos abençoar agora o teu dízimo. Nós vamos abençoar agora o ganho da tua casa, o pão que o Senhor tem dado a você todos os dias. Senhor, está aqui o teu povo. É hora, Deus, de alegria para nós, porque podemos trazer a nossa oferta, nosso dízimo, como adoração a Ti, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és aquele que repreende o devorador, migrador. Por isso eu te peço, Senhor, visita a casa dos Teus servos, aqueles que precisam do milagre do Senhor nesses tempos tão difíceis, ó Deus, que o Senhor esteja tomando a vida dos Teus servos e fazendo, Deus, com que seja abundante na casa dele, Pai, tudo aquilo que ele necessita, Senhor. Abra as portas, janelas do céu, com uma promessa do Senhor em Malaquias, e repreende o devorador da vida dos teus servos, e que haja multiplicação, Senhor, e que haja, Deus, a bênção do Senhor, Pai. Nós abençoamos os dízimos, as ofertas que estão sendo entregues nesse momento. Os irmãos que estão em casa, Senhor, colocando seus dízimos diante do Senhor. Abençoa, Senhor, prospera, Senhor, que o Senhor possa dar aos teus servos condição de trabalho, que o Senhor possa dar aos teus servos inteligência e capacitação, que o Senhor possa abrir as portas para os teus servos, Pai. No nome santo de Jesus, nós oramos e louvamos e bendizemos o Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Senhor.
que nessa noite nós podemos novamente nos unir. Você aí na tua casa, com a tua família, nós aqui na igreja. O importante é que podemos buscar o Senhor. Que bom, meu irmão, que bom. Que bom que a igreja, ela está atuante. A igreja não para, não pode parar nunca, jamais, porque a igreja somos eu e você, independente se estamos aqui no templo, ou se estamos na nossa casa, ou se estamos no nosso trabalho, nós continuamos igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela tem que brilhar no meio das trevas. Feche seus olhos. A igreja do Senhor, ela é comparada também com o sal. Sal tem tantas qualidades. Sal serve para dar gosto, né? Isso é uma coisa importante do sal. Come uma comida sem sal para ver, né? E a mesma coisa temos que ser nós. Onde quer que estivermos, nós temos que dar gosto, né? Gosto na vida, né? Temos que ter alegria de viver, temos que dar sempre o bom exemplo, o bom perfume de Cristo também. O sal também, ele é feito para conservar alimentos. Se você não tivesse uma geladeira, talvez você pudesse fazer isso. Você coloca um tanto de sal, uma carne, e aquela carne é conservada por um bom tempo. Então, meu irmão, seja a luz do mundo, seja você a luz do mundo, seja também o sal da terra, e aí você vai glorificar o nome do Senhor. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui na tua casa, casa de oração, casa de comunhão. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui nessa noite, aqueles, ó Deus, que estão em casa e também têm o privilégio de ouvir, ó Deus, participar desse culto, ó Pai. Guarda cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Clamo, ó Deus, pelas pessoas enfermas, ó Pai, traz a tua mão de poder e graça sobre aqueles, ó Pai. E eu te peço em especial pela irmã do Zé Reis, a Maria, Senhor Deus, lá em Campinas. Põe a tua mão de poder sobre ela, Senhor Deus. Cura ela onde quer que ela estiver agora, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. E a nós, ó Pai amado, que estamos a ouvir agora a Tua palavra. Dá-nos ouvidos sensíveis, dá-nos coração sensíveis, ó Pai amado, para ouvirmos, para entendermos e mais ainda, Senhor Deus, para praticarmos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Enquanto você está abrindo a tua Bíblia, você aqui na igreja, você aí na tua casa, quero dar só um aviso. Domingo que vem à noite, no culto da noite, nós teremos a ceia. Então, você que pode, venha para a igreja, venha participar da ceia. Amém? Filipenses 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos, e 2 versículos tão interessantes, tão poderosos. Fala assim, Filipenses 4, versículo 8 e o versículo 9. Esperar que todos estejam com a Bíblia aberta. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Olha só como que começa esse texto, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Olha só, irmão. Tudo o que é justo, tudo o que é puro, o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Olha só que palavra tão maravilhosa. 2 versículos apenas. Parece que nós temos até um texto grande, né? Mas 2 versículos apenas. E olha só quanta coisa maravilhosa nós temos aqui nesse texto. Deixa eu te falar nessa noite. A Bíblia é a palavra de Deus. Vou repetir. A Bíblia é a palavra de Deus.
Muitos teólogos, por seus estudos e por sua forma de pensar, muitos teólogos afirmam assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Olha que diferença, é muita diferença. Se você não prestar atenção, até parece que é a mesma coisa, mas não é. Entre a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, existe uma diferença muito, muito grande. Os teólogos que afirmam assim, eles afirmam assim, olha, tem determinados textos na palavra de Deus que é a palavra de Deus, mas tem alguns textos que não é palavra de Deus, é palavra de homem, né? Infelizmente, né, essas pessoas erroneamente falam isso, pregam isso, e infelizmente também tem pessoas que ouvem e acreditam nisso. Mas nós entendemos, Deus nos deu esse grande privilégio de podermos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já parou um pouquinho para pensar o tanto que é importante, meu irmão, você crer? Que coisa mais maravilhosa. Muitas vezes uma palavrinha tão simples dessa, crer, parece que é tão simples, mas não é. Não é todas as pessoas, não são todas as pessoas que conseguem crer. Eu acredito firmemente, meu irmão, que a nossa crença, nós podemos crer, ter fé, é verdadeiramente um dom de Deus. E eu me sinto privilegiado, e você também deve se sentir privilegiado em poder crer nas coisas de Deus, crer na palavra de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, na glória de Deus, enfim, em todo o mover de Deus, né? Isso realmente é dom. A palavra de Deus nos fala que dom é presente. Então, se você está aqui hoje na igreja, se você que está ouvindo aí na tua casa, e você pode crer na palavra de Deus, pode crer no mover de Deus, no amor de Deus pela tua vida, se sinta realmente uma pessoa super privilegiada, porque você pode crer, pode participar do mover de Deus. Isso é algo tão distinto, meu irmão, tão maravilhoso. Hoje eu estava pensando em algo, acordei de manhãzinha e fiquei com isso na minha mente. E eu comecei a pensar num período que houve entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Se você não sabe, existe um termo para esse período de 400 anos, que é o período intertestamentário, que é uma fase que houve entre Malaquias e Mateus, né? 400 anos, meu irmão. Para você só pensar melhor, o Brasil tem 500 anos de existência, faz 500 anos que o Brasil foi descoberto. Imagine então 400 anos sem o mover de Deus, sem uma palavra de Deus profética, sem se levantar um servo de Deus, um profeta, um sacerdote de Deus para poder falar com o povo, e falar para o povo, assim como fez João Batista depois desses 400 anos. Foi o primeiro homem que se levantou com uma voz profética para anunciar, né, para as pessoas se arrependerem. A palavra de João Batista era bem clara e bem distinta também, e falava assim: arrependei-vos, porque está vindo o reino de Deus. E nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Ele preparou o caminho para que Jesus começasse o seu ministério. E aí, certamente, houve aqueles que não creram, assim como hoje. Assim como hoje, quando você fala de Deus para alguém lá no monte, nós estávamos conversando sobre isso terça-feira. De repente você fala para as pessoas de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação de Cristo Jesus, mas as pessoas parece que não conseguem entender. Parece que as pessoas têm uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, um endurecimento de coração e não conseguem entender. Mas aí apareceu João Batista e começou a pregar a palavra de Deus, e algumas pessoas, muitas aliás, começaram a crer na pregação de João Batista. Muitas pessoas foram batizadas no batismo de João Batista, que foi o batismo do arrependimento. E aí eu começo a pensar sobre isso, sobre o mover de Deus. E aí nós podemos retroceder um pouco na nossa vida e começar a pensar quando Deus começou a falar ao nosso coração. Você se lembra?
da primeira vez que você começou a sentir o mover de Deus na tua vida, que você começou a entender um pouco da palavra de Deus, que você começou a enxergar as coisas espirituais, e aí culminou naquele dia que de repente você estava na igreja, você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí você se torna uma nova criatura, quer dizer, uma nova pessoa, uma nova vida, que tem olhos espirituais e pode enxergar as coisas espirituais, pode enxergar a presença de Deus, o poder de Deus, a salvação, a glória de Deus, tantas coisas espirituais que nós podemos enxergar. E isso tudo, meu irmão, é sem dúvida nenhuma pela imensa graça do Senhor Jesus nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com essa palavra aqui aberta, nós já lemos sobre ela, e eu quero falar sobre isso, sobre revelação de Deus. A Bíblia inteira, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ela é a pura palavra de Deus, ela é a palavra de Deus inspirada, que trouxe revelação a homens comuns como eu, como você, e que começaram a transcrever em todo esse livro as palavras de Deus para a nossa vida, e que podem transformar a nossa vida, podem dar a nós um novo sentido de vida. Quantos aqui tem um novo sentido de vida? Você pode dar uma glória a Deus aí? Ah, meu irmão, isso é a coisa mais importante na tua vida. Não fique achando você que a coisa mais importante na tua vida são as coisas materiais. Não, as coisas materiais são tão efêmeras, tão passageiras, meu irmão. Mas as coisas espirituais, essas são eternas. E a minha pergunta hoje, nessa noite, é: você tem cuidado da tua vida espiritual, meu irmão? Você tem alimentado a tua fé, a tua esperança? Ou será que as notícias desse mundo, que as coisas desse mundo têm falado com uma voz muito mais alta do que as coisas espirituais da tua vida? Quantas pessoas que nesse período que nós estamos passando de crise de saúde, a única conversa que elas têm são as coisas de saúde, de doença, de vírus e tantas outras coisas. Ah, meu irmão, mas se você é servo de Deus, se você é ungido de Deus, se Deus tem falado no teu coração, você pode ter outro vocabulário na tua boca, você pode glorificar a Deus, você pode entender que Deus está no domínio. Deus nunca perdeu o domínio de nada. E as pessoas que não conhecem a Deus ficam pensando: será que Deus perdeu o domínio agora? Será que Deus não consegue mais controlar esse vírus, essa doença que está alastrada no mundo inteiro? Lógico que pode. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas, e é o Deus que está falando comigo e falando com você nessa noite. Tomara que você tenha ouvidos espirituais para ouvir e coração sensível para entender aquilo que Deus nos fala nessa noite. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja, olha só, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Está vendo, irmão? Toda a escritura foi inspirada por Deus. Para quê? Para trazer ensinamento, para trazer discernimento, para trazer sabedoria, para você não ficar perdido como um cego no tiroteio. Você já viu pessoas assim, quando está passando uma crise, quando está passando algo que elas não conseguem entender, não conseguem superar, e de repente elas ficam totalmente perdidas, sem saber o que fazer, não sabe se sai de casa, se fica em casa, se trabalha, se não trabalha, e tudo é uma bagunça tão grande, E é para isso, meu irmão, que existe a palavra de Deus, para nós aprendermos a confiar em Deus, para estarmos seguros em Deus, mesmo quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. A Bíblia, meu irmão, ela não se contradiz, pelo contrário, ela se completa. Nos mais diversos assuntos, ela vai se completando, trazendo revelações e ensinamentos profundos para vivermos nossos dias aqui na terra. De que forma? De que forma será, meu irmão? Que é a melhor forma para viver aqui na terra, que é a vontade de Deus, que é aquilo que ensina a palavra de Deus. Sabe qual que é a melhor forma para se viver?
Pergunta para o teu irmão aí, sabe qual, meu irmão? Qual que é a melhor forma para se viver? A melhor forma para se viver, meu irmão, é próximo de Deus. E quando você tem a palavra de Deus, meu irmão, você vai entendendo as coisas, você vai tendo revelação de Deus. Você está passando, enfrentando uma luta que parece um gigante de 4 metros de altura, maior do que aquele que Davi enfrentou, Golias. Mas de repente, você tem a revelação como Davi. Todas as pessoas correram daquele gigante, soldados muito bem preparados para a guerra, todos recuaram, né? Quando de repente chegou um molequinho franzino lá, novinho, sem experiência de batalha, e aí ele falou: eu vou enfrentar esse gigante. Se coloque agora no lugar do rei. O que o rei podia pensar? Meu Deus do céu, esse é o fim da picada. Não tem nenhum soldado aqui querendo enfrentar esse gigante. Agora me aparece esse molequinho aqui, o único molequinho que tem aqui que está disposto a enfrentar um gigante. Ele não tinha outra escolha, né? Eu penso. E aí ele manda: vai lá então, Davi. Fazer o quê, né? Não tem outro? Ninguém quer ir. Imagina você, sob penas, certo, da ordem do rei, né? Para ir enfrentar o gigante, algum guerreiro ir, ninguém quis ir. E Davi foi e enfrentou aquele gigante. E nós sabemos do resultado daquela luta. Davi venceu aquele gigante. E eu vim aqui nessa noite para te falar, meu irmão, não há gigante nenhum na tua vida que você não possa vencer, se você estiver alicerçado na palavra de Deus, se você estiver confiante na palavra de Deus. Quantas coisas na palavra de Deus, meu irmão, nós podemos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, e começar a entender e ter discernimento, ter olhos para enxergar as coisas como Deus quer que nós enxergamos, na ótica de Deus, não na ótica humana, mas na ótica de Deus. Amém, meu irmão? Na Bíblia nós encontramos também resumos de grandes revelações. Por exemplo, quem sabe o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo só, meu irmão. E se a pessoa atentar para esse versículo, e se ela tiver a revelação de Deus na vida dela, ela pode ajoelhar e fazer uma simples oração e falar: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, diante dessa revelação, e ela pode ser salva. Em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, meu irmão? Quer dizer, olha só que tamanho de revelação. Se a pessoa entender apenas um versículo da palavra de Deus, como esse, que é um versículo que resume tantas coisas na palavra de Deus, ela também pode entender que o único caminho verdadeiro não são as riquezas, não são os estudos, não é o trabalho, mas o único caminho que nos leva à presença de Deus, que se chama Jesus Cristo. Amém, meu irmão? E nesse texto nosso aqui de Filipenses 4, versículo 8 e 9, apenas 2 versículos, nós encontramos um resumo daquilo que deve ser a nossa vida cristã. Se você pegar a Bíblia inteira, você vai encontrar grandes princípios para a tua vida, para que você seja feliz. Quantas pessoas querendo ser felizes? Quantos homens, quantas mulheres, quantos casais, quantas famílias que de repente até hoje não conseguem ser felizes? Você conhece? Você deve conhecer, eu também conheço. Famílias que têm a infelicidade no lar, não conseguem ter alegria, não conseguem ter paz dentro da casa, não conseguem ter harmonia. E esses 2 versículos aqui, meu irmão, nos traz tanta revelação a respeito da vida cristã. Em primeiro lugar, aqui está falando assim, ó, começa o versículo com uma palavrinha que fala assim: finalmente. Eu tenho um amigo que todas as vezes que ele conversa comigo, sempre nós nos falamos pelo telefone, ele traz adubo para mim lá na cidade de Limeira, interior de São Paulo,
E todas as vezes que nós conversamos no telefone, ele usa um termo para finalizar alguma frase que ele está falando. E aí ele fala assim, enfim. Toda frase que ele vai terminar e vai pular para outro assunto, ele fala, enfim. Aí eu brinco com ele, sempre eu estou brincando com ele, enfim, né, irmão? Enfim, enfim. Mas aqui nesse texto fala também uma palavra parecida, finalmente. Diante de tantas coisas que é dita aqui nessa carta de Filipenses. Aí Paulo chega nesse lugar aqui e fala assim, finalmente. Fala assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, em primeiro lugar, tudo que é verdadeiro. Parece uma palavra tão comum, né? Tão simples, parece que não tem nada de tão profundo, de tão revelante. Mas olha só, meu irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, que assim seja na tua vida, que tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tenha preferência na tua vida. Foge das coisas falsas, foge das coisas mentirosas, foge das meias verdades. Tantas coisas vão acontecendo na nossa vida, e de repente você se encontra numa situação que você fica em dúvida, o que você fala, como que você age. Está aqui o conselho, meu irmão. Tudo que é verdadeiro, que esteja ocupando o teu coração, que esteja ocupando a tua mente, tudo que é verdadeiro. Olha que profundo que é isso, meu irmão. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim que Satanás, ele é aquele que é o pai da mentira. E sabe o que Satanás faz muitas vezes? Lança dardos envenenados na nossa mente. E de repente, quando nós estamos passando uma fase difícil, uma fase ruim na nossa vida, de repente Satanás vem com a sua flecha, com o seu dardo venenoso e fala assim, está vendo? Deus te abandonou. Está vendo o que está acontecendo com você? Não bastasse isso, agora também isso. Hoje cedo o meu irmão me ligou. Falou assim, ora pela minha vida hoje, que eu estou precisando de oração. E aí eu comecei a conversar com ele, oramos e tudo, e foi um momento tão importante para nós. Então, meu irmão, não deixe as mentiras do inimigo penetrar no teu coração. Põe uma barreira aí no teu coração. Não permita, meu irmão, mas que toda a verdade de Deus possa reinar na tua vida, possa reinar na tua casa, em tudo que você fizer. Busque sempre, meu irmão, a verdade na tua vida. Busque sempre o que é verdadeiro. Segundo, está escrito aqui, ó, tudo que é verdadeiro. Depois, tudo que é respeitável. Parece uma outra palavra tão simples, mas não é não, meu irmão. Tudo que é respeitável. Você gosta de andar com uma pessoa respeitável? Que pergunta mais absurda, né? Todos nós gostamos. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós que também está nas casas ouvindo essa mensagem, nenhum gostaria de responder assim, não, pastor, eu gosto de andar com pessoas que não respeitam ninguém, que não respeitam nada, que não respeitam a família, que não respeitam o marido, que não respeitam a esposa, que não respeitam nada. Ninguém, mano. Pelo contrário, nós gostamos de andar com pessoas respeitáveis. Então, meu irmão, que você seja essa pessoa, uma pessoa respeitável, que aonde você chegar, né, possa chegar uma unção de respeito naquele lugar, que as pessoas, se estiver falando palavrões, falando piadas sujas, já mude de assunto. Você já viu acontecer isso? Eu já vi muito acontecer isso. E aí as pessoas vão mudando de assunto. Por quê? Porque existe um espírito de respeito na tua vida. Então que assim seja em nome de Jesus. Terceiro, justo. Que palavrinha também tão pequenininha e parece que não tem tanto significado nos nossos dias. Mas uma das coisas mais importantes que existe num relacionamento, meu irmão, é você ter um procedimento justo. Se você quiser isso na tua vida, sabe o que você tem que fazer? Você tem que buscar isso de Deus. Sabe por quê? Porque de repente o que é justo para você, talvez não seja para a pessoa que está conversando com você, que está lidando com você, no relacionamento com você.
Então busque sempre, meu irmão, ser uma pessoa justa, que a justiça seja o teu companheiro a cada dia, que você tenha senso de justiça em tudo que você olhar. Como que é fácil muitas vezes as pessoas julgarem à primeira vista, nem conhece a situação, nem conhece as pessoas, quando vê, já lança uma condenação injusta sobre a vida da pessoa. Longe de nós isso. Quarto lugar, puro, tudo que é puro. Palavra também tão desprezada hoje. Puro significa sem mistura, sem alteração. Ah, meu irmão, como que está em falta essas pessoas? Sim ou não? Como que está em falta pessoas puras, que tenham uma mente pura, um coração puro? Então, meu irmão, que você seja essa pitada de sal no meio do mundo, que você tenha pureza no teu coração, pureza nos teus olhos, em nome de Jesus. Sexto lugar, de boa fama. Que palavrinha também, que parece que está em desuso. Boa fama, que a tua fama seja excelente, meu irmão. Que quando as pessoas mencionarem o teu nome, que seja para a glória do nosso Deus. Você está entendendo, meu irmão? Que você tenha uma boa fama, que todas as vezes que pessoas mencionarem alguma coisa a teu respeito, possa ser para a glória do nosso Deus. E último lugar, se algum louvor existe, está aqui no versículo 5, no finalzinho, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que seja assim. Se algum louvor existe, né? Que se existe no teu pensamento um louvor, uma gratidão, que isso ocupe o teu pensamento. Quantas pessoas que ao invés de louvar têm pensamentos ruins, pensamento de falar mal, de desgraçar, de falar coisas negativas. Quantas pessoas, e aqui a Bíblia nos dá esse conselho tão maravilhoso, que nos fala de uma forma tão clara, tão clara. Então, se há o louvor, meu irmão, se há virtude, que isso ocupe o teu pensamento, que isso ocupe o teu coração. Está aqui uma palavra tão simples, mas tão verdadeira. E o versículo 9: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isto praticais, e o Deus da paz será convosco. Que palavra tremenda. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Feche os teus olhos. Você que está aí na tua casa, faz isso também, fica de pé aí. Como é bom a gente dar sinais positivos quando ouvimos a palavra de Deus. Como é bom nós termos uma reação na nossa vida quando ouvimos algo de Deus na nossa vida. Como é bom. Como é bom a gente poder nos relacionar com Deus de uma forma verdadeira, não de uma forma religiosa apenas, mas de uma forma verdadeira. Sabe o que acontece na maioria das vezes quando estamos passando por uma crise, por uma luta, por uma dificuldade? Coisas ruins, meu irmão, entram nos pensamentos das pessoas e nos corações das pessoas. Olha que coisa mais terrível. Justamente quando as pessoas estão nos piores dias, nos piores momentos, nas maiores dificuldades, nas maiores lutas, sabe o que acontece muitas vezes? Coisas ruins, entenda isso, coisas ruins entram no coração, entram na mente das pessoas. E é por isso, meu irmão, que a palavra de Deus sempre nos traz revelações tão maravilhosas como estas aqui de Filipenses, que nos fala e nos ensina no que nós devemos pensar, o que nós devemos ter no nosso coração.
Eu vejo hoje tantas pessoas sem diretrizes, sem rumo, sem direção, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, de tantas notícias ruins, as pessoas se sentem tantas vezes perdidas. E aqui a palavra de Deus nos traz essa revelação tão importante para a nossa vida, para nós não deixarmos e não permitirmos que pensamentos ruins, pensamentos muitas vezes até mesmo de morte. Se eu fosse perguntar aqui nessa noite, quantos aqui na igreja, quantos que estão em suas casas, quantas pessoas já pensaram em morrer e pensaram assim: agora nada mais me resta senão morrer, eu não quero viver mais. Sabe por quê, meu irmão, que as pessoas chegam a um pensamento assim? É porque deixaram as coisas ruins entrarem nos seus corações. E aqui está a palavra de Deus, para não permitir que as coisas ruins dessa vida entrem no nosso coração e afetem as nossas vidas. A palavra de Deus, meu irmão, ela faz algo tão maravilhoso na nossa vida. Ela traz fé, traz esperança, traz conforto, traz alegria. Você pode estar passando no vale da sombra da morte, mas quando você tem a palavra de Deus na tua vida, viva e eficaz, ela faz toda a diferença na nossa vida. Feche os teus olhos nessa noite. Maravilhoso Deus, eu te agradeço imensamente por cada vida, por cada irmão querido que está aqui, por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã que está ouvindo, ó Deus, essa mensagem, talvez na sua casa, em qualquer lugar, ó Deus amado. Eu te peço, ó Deus, as tuas bênçãos, ó Deus, a tua graça, o teu livramento, ó Pai. Te peço ainda, Deus amado, para aquela pessoa que precisa de um milagre teu, ó Pai, de um milagre, ó Deus, que só o Senhor pode realizar, mais ninguém, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, libera-se, ó Deus, esse milagre. Ó Deus, sobre a irmã do Zé Reis, a Maria, Senhor Deus, nós te pedimos o teu milagre sobre ela, Pai. Sobre tantas outras pessoas, ó Deus, em tantas outras áreas, nós pedimos também, ó Deus, o teu agir e o teu milagre, ó Pai. E eu te peço em especial por cada vida que está aqui nessa noite, ó Deus, que ninguém saia por aquela porta da mesma forma que entrou, ó Pai, mas que todos nós, ó Deus, a começar de mim, ó Deus, sejamos transformados, ó Deus, pela tua palavra, pela tua luz, pela tua graça, pela tua salvação, pelo teu poder e pela tua glória, Pai. Nós necessitamos e carecemos de ti, ó Pai. Ser conosco essa semana. Te peço ainda, ó Deus, abre portas, talvez, ó Deus, portas que nem existe, ó Deus amado, mas o Senhor pode tornar a existência aquilo que não existe, ó Pai amado. Traz, ó Deus, essa porta aberta, Senhor Deus, para aquele servo, aquela serva que necessita, Pai amado. E ainda, Senhor Deus amado, se houver portas nas nossas vidas, Senhor, que não são tuas, eu te peço, ó Deus, feche essas portas e dê a nós, ó Deus, graça e entendimento, ó Deus, para sabermos que é o Senhor que fechou essa porta, Pai, e ela não vai abrir, ó Deus, porque ela seria uma tragédia nas nossas vidas, ó Pai. Então, ó Deus, nos abençoa, Deus, e seremos abençoados. Guarda-nos, ó Pai, e seremos guardados pela tua imensa graça, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e quem concorda comigo diz amém. Amém, amém, meu irmão. Que Deus te abençoe demais. Não vou pedir para que você abrace ninguém, mas que você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.